O Felipe Silva, lá da Glória, no Rio de Janeiro, a diretoria do Santos não tem interesse em fazer uma auditoria nas contas do clube, porque isso envolveria o indiciamento criminal de grandes empresários, autoridades e a nata da elite de Santos. Meu Deus. É melhor pagar a dívida do que expor os crimes dessas pessoas. Infelizmente não há outras palavras para descrever o que fizeram com o Santos. Crime, gestão temerária, conflito de interesse, fraude, falsificação de documentos, ocultação de valores, lavagem de dinheiro, apropriação indébita, evasão de dívidas, entre outros delitos. Felipe, é o seguinte, né? Eu até poderia concordar com você, né? Mas aí seríamos dois, né, a precisar explicar o que aconteceu, quem fez, como fez, quais são as provas. Eu conheço pessoas, né, que trabalham no setor do Santos de investigação. Falou que é muito difícil, problemas estatutários. Por exemplo, você tem que ir pedir pessoalmente alguns certos tipos de documentos que não têm acesso público. Por exemplo, eu quero ver o contrato da venda do jogador Bruno Henrique. Aí eu vou lá no setor e peço o documento, né? Passo um e-mail, preciso da documentação da venda do Bruno Henrique. Aí a venda do Bruno Henrique foi uma venda casada, que depois entrou aquele centroavante ruim colombiano, Uribe, peruano, né? Peruano ou colombiano? Colombiano, Uribe. E aí vem não sei quem e vem não sei o que lá, tudo atrelado. Aí o cara manda uma parte da documentação só. Aí você tem que pelar e, ó, preciso também saber, então, do contrato do... Só que cada vez que vai e volta o e-mail e vem e vão os materiais, passam-se 6, 8, 10 meses. Então, é uma estrutura viciada, é um problema também de estatuto, né, de burocracia, e aí quando você vai ver o tempo, já passou. E fora que outras gestões, não essa, Nelson, outras gestões colocaram, no caso, muita coisa não quiseram investigar, até porque sabe que depois iriam ser investigados. Exato, né? Exato. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas o que eu não consigo entender é o seguinte, você tem um órgão fiscalizador que é o Conselho Fiscal. Sim. Então estipula a cada 60 dias, a cada 90 dias, por exemplo, o Conselho Fiscal levantar todas as contas, né, a receita e a despesa do clube. Tem que estar no estatuto, senão não pode. E colocar ali. Agora, o meu grande sonho disso tudo é o seguinte, era não só o Santos, não, mas que o país desse um jeito, não sei se a loteria poderia fazer isso, a loteria esportiva, não sei quem poderia fazer esse investimento, a CBF ajudar nesse sentido também, dos clubes zerarem suas contas. E a partir desse momento, né, todo presidente que assumir, toda a diretoria que assumir vai ter que se responsabilizar de entregar o clube no verde, o clube com superávit. E se não acontecer, o clube não seria penalizado. A pessoa física de cada um dos seus dirigentes basicamente é o Profut. iriam se responsabilizar por isso. Porque é um absurdo. Eu entro e daí passo para o Fábio Lázaro, eu entro com saldo devedor de 200 milhões e quando eu passo para o Fábio Lázaro, eu passo com 400. E aí não tem como. O clube vai à bancarrota, todos os clubes vão à bancarrota. Então, o meu sonho era zerar. O Profut era mais ou menos... O Profut, ele vem isso. Tirando a parte de zerar, ele responsabiliza o presidente que entrega o clube... Mas qual que foi culpabilizado até agora, Fábio? Então, é que a lei do Profut era nova. O primeiro já foi o José Carlos Pérez, né? Foi o primeiro presidente a ser impeachado em cima da lei do Profut. E aí, a partir do momento... Sim, mas e ressarcimento? Então, aí abre-se o processo... A princípio, o Profut ele determina uma lei não de ressarcimento, mas uma lei de penalização. Você fica 10 anos inelegível e não podendo participar do quadro associativo, né, de conselho associativo do clube. Mas eu conversava no passado com uma pessoa de dentro do Santos, que assumiu o comitê gestor, inclusive, durante o período, que me disse que quando eles assumiram o clube, eles assinaram um termo onde eles colocam à disposição de caso entregar o clube com oneroso financeiramente, eles estariam ali se comprometendo que eles estariam colocando os próprios bens à disposição. Bem, uma coisa é assinar papel, outra coisa é prática. Até porque nessa gestão, inclusive, não tem nada em uma prova ou algo concreto de processo em relação a bem próprio, mas que há um papel, um documento. Pelo menos o que foi passado é que existe esse documento. E um outro ponto é quando eu conversei com o Andrés Rueda, numa entrevista de 2 horas na Rádio Capital, quando eu estava na Rádio Capital no começo desse ano, e o Rueda praticamente disse que o Léo falou.
que há uma ideia, há um desejo de fazer uma auditoria, até para ir atrás de outros presidentes. A gente tentou tirar do Rueda quais seriam esses presidentes, ele não quis citar nomes. O único que ele citou em dado momento, e depois nós fomos atrás dar o direito de resposta, foi o Modesto Roma Júnior, mas também ele não entrou em especificidades. Mas ele disse justamente isso, a dificuldade de você fazer uma auditoria desse tipo, desse porte no Santos Futebol Clube. E, por fim, a questão que você falou do Conselho Fiscal. Hoje o Conselho Fiscal do Santos, eu não sei se em outros clubes da mesma forma seria leviano falar, ele é formado por sócios, né? Conselheiros, que fazem parte, estão eleitos ou são beneméritos, enfim, do Santos, que fazem o trabalho de forma voluntária. Exatamente. Não são profissionais. Eu acho que tanto que hoje já saíram vários deles porque não tem tempo para se dedicar aos processos. Exatamente. Então eu acho que hoje é um erro do Santos. Eu acho que hoje deveria ser colocado profissionais, assim como já mudou essa mentalidade do diretor de futebol, né, o executivo de futebol, que até 15, 20 anos atrás a gente contava com abnegados, né, apaixonados pelo clube, você não tinha o cargo do executivo de futebol. E hoje nós temos executivos de futebol profissionais. Eu acho que já passou da hora de termos comissões fiscais e de auditorias sejam terceirizadas, porque há empresas que fazem esse tipo de trabalho, ou um departamento interno do clube para fazer isso de forma profissional.